Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo sobreviver a essa fase de quarentena e de isolamento social. Para quem não me conhece, eu sou Cassiano Barros e atualmente sou professor de artes do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Capivari. Eu dirijo esse vídeo aos meus estudantes do ensino médio, do curso integrado ao técnico de Química, de Informática. Dirijo esse vídeo também aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, do curso técnico integrado à Administração, e também à turma de estudantes da maturidade. Estou com saudade de todos, espero poder vê-los em breve. E dirijo esse vídeo também a todos que tiverem interesse a temática da qual nós vamos tratar aqui. O objetivo desse vídeo é estreitar um pouco as nossas relações sociais nesse momento ainda de isolamento social, por meio de uma atividade artística de apreciação. Eu quero propor uma experiência estética por meio de uma apreciação musical de uma obra que eu escolhi e compartilho aqui com vocês. Com esse vídeo eu não tenho a pretensão de esgotar o tratamento dos temas que nós vamos abordar aqui. Muito pelo contrário, eu gostaria apenas de dar início a uma conversa que eu gostaria posteriormente de continuar em sala de aula com todos vocês. E que mesmo em sala de aula, certamente nós não esgotaremos essa conversa, exceto pela contingência do próprio tempo, do nosso próprio tempo de aula. Nós certamente poderíamos passar por esse período e sobreviver sem as artes. Afinal, como disse o professor Hansen, da USP, a Terra não sairia do eixo, em função da ausência de um Beethoven, de um Machado de Assis, de um Michelangelo, de um Bach, de Fernando Pessoa ou de um Leonardo da Vinci, por exemplo, entre tantos outros, mas certamente sem eles e sem as obras de arte que eles produziram, a gente pode afirmar com a mais total certeza de que a vida humana seria muitíssimo mais miserável do que ela é. De fato, a gente não pode conceber a vida humana sem as artes. E é para incentivar a prática delas que eu venho aqui, por meio desse vídeo, me dirigir a vocês. A obra que eu selecionei para a gente poder conversar ou tratar nesse vídeo, ela se chama A Paixão segundo São Mateus e foi composta pelo compositor alemão Johann Sebastian Bach. A motivação que me levou à escolha dessa obra é de dupla natureza. Em primeiro lugar, pela própria experiência estética, pelas qualidades materiais, pelas qualidades estilísticas que ela tem, mas também pela experiência religiosa, pelo próprio tema que ela trata e também em função da pertinência desse tema ao momento pelo qual a gente está passando. Essa semana é a Semana da Páscoa. Nós temos no final desta semana a Sexta-feira da Paixão, que é a data no calendário litúrgico prevista para a realização dessa obra. E ela vem sendo executada há muitos anos, e eu acredito que, praticamente desde a sua composição, eu acredito que nesse ano, excepcionalmente, dadas as condições pelas quais nós estamos atravessando, a execução dessa obra será comprometida nas diferentes igrejas e teatros mundo afora. De qualquer maneira, a gente tem muita gravação boa dessa música e acho que vale a pena a gente recuperá-la e ouvi-la em casa mesmo que seja, ou da maneira que for possível, pelo valor da experiência estética mesmo que essa audição possibilita.
Essa música é uma música muito extensa. Ela tem mais ou menos umas 3 horas de duração, dependendo da interpretação. É, a minha ideia não é tratar dela na sua totalidade, até porque ao longo dessas 3 horas de duração a gente tem muitas partes menores, cada uma com as suas próprias qualidades. Então eu selecionei alguns pequenos pedaços dessa música para poder chamar a atenção de vocês e, quem sabe, estimulá-los a poder ouvir essa música inteira, essa música toda. Essa obra, A Paixão segundo São Mateus, de Bach, ela é uma obra do gênero oratório, ou seja, é uma música cantada, construída sobre um tema religioso, neste caso com texto bíblico, que é o texto do Evangelho de São Mateus, mais especificamente os capítulos 26 e 27, que tratam propriamente das cenas relativas à paixão de Cristo. Além do texto do Evangelho de São Mateus, essa música tem também textos de um poeta alemão, contemporâneo do Bach, amigo dele, chamado Christian Friedrich Henrici. E a gente tem também textos da própria tradição luterana, de hinos luteranos, e essa obra, ela aborda apenas e exclusivamente o momento da paixão de Cristo. Ela se encerra com a morte do Cristo. Ela não trata da ressurreição. A gente tem para o dia de Páscoa outras músicas que o Bach compôs também como parte dos cultos, das celebrações religiosas. Essa música, ela era executada, foi pensada para ser executada na Sexta-feira da Paixão especificamente, né? E era muito comum na época que as pessoas se dirigissem às igrejas para ficar durante um longo tempo. Se a gente pensar que essa paixão ela foi composta para ser executada do começo ao fim, dentro de uma celebração religiosa, e que ela estava ainda entrecortada pelo próprio sermão e por outras atividades de celebração, né? Então a gente pode pensar num culto, essa música dentro de uma celebração religiosa que provavelmente tivesse em torno de 4 horas, 4 horas e meia de duração. Então ela foi pensada para uma finalidade religiosa, né? Para funcionar dentro de uma celebração. Hoje em dia, por seu valor artístico, ela saiu de dentro das igrejas e alcançou também os teatros. Essa música também é executada hoje em dia em grandes teatros de concerto, né? Ainda assim, isso obviamente não tira dela o seu objetivo de origem, né? Ela foi pensada para uma celebração religiosa. Para a execução dessa obra, o Bach pensa ou concebe um conjunto vocal e instrumental bastante grande, mesmo para a sua época, né? Ele utiliza 3 conjuntos vocais e 2 conjuntos instrumentais, ou 3 coros e 2 orquestras, né? Além desse contingente, o Bach concebe essa obra com a participação de alguns cantores solistas, cumprindo a função de alguns personagens ou participantes da própria história. A gente tem o evangelista, que é aquele que faz o papel do São Mateus, é aquele que realiza a narração da história. A gente tem também um cantor
que cumpre a fala de Jesus. A gente tem também um cantor que se dedica às falas de Pedro, do apóstolo Pedro. A gente tem um cantor que se dedica às falas de Caifás, de Pôncio Pilatos, da esposa de Pilatos, de alguns sacerdotes, de servas, enfim. É um contingente de cantores bastante grande, de personagens que participam dessa história. E essa história, justamente por ser pensada para ser executada dentro da igreja, ela não tem, obviamente, todo o aparato da encenação de uma ópera. A gente não tem cenário, não tem figurino, trata-se de uma execução mais simples e austera, mas ao mesmo tempo de grande complexidade. A primeira execução dessa obra aconteceu na cidade de Leipzig, na igreja de São Tomás, e na Alemanha, e provavelmente em 1729. Eu gostaria, nesse vídeo, de propor a vocês a audição do coro de abertura dessa paixão. É logo a parte inicial da obra, é o coro com o qual essa obra se inicia, e nesse coro Bach já utiliza praticamente todo o contingente instrumental e vocal em toda a sua potencialidade, como pensado, planejado por ele. Então a gente tem nesse coro de abertura os 3 conjuntos vocais participando, 2 coros a 4 vozes e um terceiro coro dedicado exclusivamente à realização de uma melodia de um coral luterano. A gente tem também 2 orquestras participando, e esses conjuntos, esses coros, essas orquestras, eles geralmente são distribuídos dentro do espaço das igrejas ou dos teatros, de forma a produzir um efeito estereofônico, né? Onde a gente consegue identificar as diferentes fontes do som nos diferentes espaços que essas fontes ocupam. Esse coro de abertura, ele tem o texto do Christian Friedrich. É uma pequena poesia de linguagem alegórica, né, metafórica, e construído de forma dialética, né, a fim de apresentar ao ouvinte o tema sobre o qual a música vai tratar. Então, eu leio aqui para vocês. O texto fala assim: Vinde, filhas, auxiliem-me no pranto. Vede. E daí um segundo coro responde: quem? E o primeiro coro então diz: o noivo. Vejam-no. Como? Como um cordeiro. Vede. O quê? Vede sua paciência. Vede. Para onde? Para os nossos pecados. Vede-o, por amor e clemência, ele mesmo vai carregando a sua cruz. É interessante a gente constatar como esse texto da abertura, ele já sugere essa estrutura dialógica ou dialética que o Bach representa tão bem com a utilização dos 2 coros, quando um apresenta um comando, né? O vede, o vejam, e o segundo, o tempo todo, responde com uma outra pergunta, né? Veja quem, veja como, ou veja o que, ou olhe para onde, né? E as respostas a essas perguntas todas definem para o ouvinte aquele de quem a música vai tratar, né? É o noivo,
que está como um cordeiro, que é muito paciente, né? E que está aqui em função dos nossos pecados, né? Então, reparem que em momento algum o nome de Jesus é dito, né? Mas as metáforas presentes no texto nos permitem reconhecê-lo, né? Como a própria ideia do noivo, que é tirada do Evangelho de Mateus mesmo, né? Que apresenta Jesus como o noivo de Jerusalém, aquele com quem ela se casará, justamente para poder obter a sua salvação, né? A gente tem novamente o nome de Jesus substituído pela ideia do cordeiro, aquele que será imolado em função da expiação dos pecados de todos, aquele que tem muita paciência com todos, aquele que por amor e clemência carrega a sua cruz. Então, embora o nome de Jesus não seja dito, o texto oferece todas as pistas necessárias para identificá-lo como sendo o sujeito sobre o qual a música vai tratar. Além dessa poesia, a gente tem intercalada a ela, em alguns momentos sobreposta a ela, a poesia de um hino luterano, que é cantado por um terceiro grupo de vozes. Essa poesia, ela fala o seguinte: Ó inocente Cordeiro de Deus, no madeiro da cruz sacrificado, sempre sereno, a despeito de ser depreciado, suportou todos os nossos pecados. Sem ti nos desesperaríamos. Apieda-te de nós, ó Jesus. Percebam que essa poesia, ela traz um terceiro elemento para a música, né? Na medida em que ela se relaciona com o texto do Friedrich, do Christian Friedrich, ela traz a esse texto uma espécie de um terceiro eu lírico, que seria, possivelmente, nós podemos pensar, a própria assembleia, os próprios participantes da celebração religiosa, né? Então, é interessante a gente observar que nas paixões, nessa paixão especificamente, a participação do ouvinte ou a participação do público não era de todo negada, né? Porque havia ao longo da música a execução de várias músicas de hinos religiosos que eram conhecidos da comunidade, e no momento da execução desses hinos não era negado à comunidade, obviamente, a participação, a execução. Esse texto que aparece sobreposto à poesia do Christian Friedrich é a poesia de um hino que era conhecido de todos e que seria facilmente identificado no contexto polifônico dessa música. E que traz, obviamente, um outro sentido para aquele que assiste, né? Porque nesse caso não se trata de uma audiência passiva, uma audiência composta por meros espectadores, mas é uma audiência que poderia ter também participantes ativos na celebração religiosa. É interessante a gente pensar que essa participação da Assembleia na execução da música ajuda ao próprio ouvinte a situar a música no tempo presente em que ela acontece, né? Então a gente tem na poesia do Christian Friedrich um diálogo entre um eu lírico e as filhas de Jerusalém, ou o povo de Jerusalém,
né? Que colocam essa história como algo acontecendo num tempo muito distante, né? E sobreposto ou entremeado a essa poesia, a gente tem uma espécie de comentário da Assembleia que ajuda a situar esse evento no tempo presente, né? É claro que isso hoje, nas práticas, nas nossas práticas artísticas, sempre que essa música é executada hoje em dia, a gente já não tem mais, a gente já não conta muito com a participação da Assembleia, né? Até porque muitas das vezes a execução dessa música já nem se dá mais dentro de igrejas e tampouco dentro do contexto da celebração da Sexta-feira da Paixão, né? Então, essa função, essa função religiosa, o exercício dessa música no ofício religioso se perdeu. Ela adquire esse status de obra de arte e ela perde essa função religiosa. Ainda assim, a gente não pode esquecer disso para poder pensar a própria construção de sentido dessa música. Para que esse vídeo não fique muito longo e vocês não se cansem de me ouvir falar, eu vou deixar agora para que a gente possa ouvir a música e entender um pouco sobre o que eu estou falando. Eu vou deixar na descrição desse vídeo links para uma execução dessa música com legendas em português, onde a gente pode acompanhar a música toda. Vou deixar também o link para a execução específica desse coral de abertura, para a gente poder assistir. E nos próximos vídeos eu vou tratar de outras partes da música que são igualmente interessantes e trazem outras características e que valem a pena a gente deter um pouco mais a nossa atenção. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos e espero que a gente possa se encontrar em breve e a gente possa ouvir juntos essa música. Fiquem bem, fiquem em casa. Até!